Estamos voltando para o nosso segundo bloco do programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre materiais de construção de forma geral e falando da história também da Casa Peccioli. O tal aqui o Murilo e o Fernando que estão falando sobre toda essa variedade que existe, tudo que já aconteceu com a Casa Peccioli e o que ainda, né, nos tem aí fornecido e proporcionando para tudo praticamente, né? A gente sabe que é um lugar onde tudo que a gente precisa, a gente primeiro vai lá, sabe que eles com certeza vão ter. Então, nós estávamos falando sobre a parte hidráulica. E dentro da parte hidráulica a gente sabe que os tubos que são muito utilizados na parte hidráulica, mas também a gente tem os tubos que usam para o ar, né? Para o gás, por exemplo. Como é que é essa parte? Essa linha do PPR, que é a linha verde da Amanco, né, é uma linha que ela é muito utilizada também. A gente fala a parte hidráulica, a gente pensa muito em água, né? Mas também ela pode ser utilizada para a parte de ar. Antigamente você fazia um cano galvanizado, então você tinha que medir, fazia rosca, às vezes dava errado, o profissional perdeu um tempão, encarecia também para o proprietário da obra, né? Hoje ela é feita através do PPR com a termofusão. Sim, para o pessoal de casa entendeu que a termofusão é um aparelho chamado termofusor, que se coloca a conexão e a barra, esquenta essas duas partes, unem, elas fundem as moléculas, né? Fica uma peça só. Então isso é uma cola permanente, não vai soltar, não vai dar vazamento, né? Ela se funde mesmo. Ela se funde mesmo. Então, o tempo de trabalhar com isso é um tempo muito mais rápido. O profissional demora às vezes um dia para fazer no galvanizado, ele faz em 3, 4 horas na termofusão, no PPR. Na Peccioli nós temos essa máquina de termofusão, então se alguém for vir a precisar para fazer uma obra ali, a gente tem para estar cedendo essa para a pessoa usar, né? E a gente explica para o profissional ali, é coisa de 10 minutinhos, assim. A Jaú é privilegiado, a Jaú região tem profissionais assim excelentes, gabaritados, né, que entendem rápido, pegam rápido o funcionamento da coisa, né? E eles vão lá e fazem, e fica um serviço maravilhoso, porque são excelentes profissionais realmente que temos aqui, né? Que bom, isso que você falou é bastante importante. E está sempre junto, né, aliado a um bom material com um bom profissional, né? Tanto na colocação, na especificação do material, quando for escolher, saber, né, escolher, porque muitas vezes se paga caro por um material que às vezes não dá o resultado, né, pretendido. Muitas vezes por falta desse conhecimento técnico. Você precisa, né, Luiz? Desde a parte do engenheiro até a parte do pintor, no final, da mão de obra, você tem que saber escolher a pessoa que entende. Você vai economizar, na verdade. Vai economizar e não correr risco de gastar duas vezes. Quantos exemplos a gente tem lá de coisas feitas erradas, que tem que refazer, aí o dono da casa vai lá, fala, nossa, eu tenho que refazer tudo isso aqui, perde toda a mão de obra, perde tempo, perde dinheiro. Então isso é a primeira coisa para quem está construindo, precisa de uma coisa profissional, né? Saber quem você está pegando, um profissional bom, que ele vai direcionar tudo certinho, né? Que bom, Milo, que você falou isso, a gente realmente vem falando sempre isso, porque valorizando esse profissional, porque na verdade é ele que vai acabar dando economia e qualidade, né? Principalmente qualidade e prazo, que eu sempre bato nisso, né? A gente procura, você contrata o engenheiro para quê? Para economizar, tendo o máximo de qualidade e fazer atendendo o prazo, né? Porque muitas vezes também a pessoa se perde no prazo, né? E aquilo acaba encarecendo e muitas vezes a qualidade fica comprometida, tudo por isso. Então, isso foi bem colocado e a gente sabe também que nessa parte hidráulica vocês começaram a ter cada vez mais a gente percebe lançamentos da parte de metais, né, do acabamento dos metais. Outra coisa que se tornou muito rápida também, né? Antigamente você pegava, tinha 3 modelos de torneira e uma marca de torneira. Hoje você deve ter no mínimo 10 marcas excelentes de torneira no país. Ele não passa 2 meses sem ter uma coisa nova, um desenho novo, um modelo novo, o jeito de se colocar a torneira até muda. Hoje em dia a coisa nova está muito rápida. Muito rápida. As tendências estão muito rápidas, muito dinâmica. Muita coisa nova. Em pouco tempo vem coisa nova. E isso realmente
Por isso que eu digo também que nós profissionais que, vamos dizer, que estamos mais do lado ligado à obra, fazer projetos, né, acompanhar a obra, a gente sempre enxerga o fornecedor de materiais como vocês como um grande parceiro, porque na verdade vocês vão dar essas dicas, né? A gente não tem como acompanhar isso. Se vocês estão lá dentro já é difícil acompanhar, então imagine a gente que está fora. Então a gente está sempre em contato. O profissional entende da parte técnica, mas ele estando sempre numa loja ou em outra loja, ele vai sempre ver, já tem isso mais novo, tem isso mais novo. Vocês é que vão estar informando isso, vão exatamente. estar... É muito interessante às vezes quando vocês convidam nós, profissionais, engenheiros, arquitetos, decoradores, para ir na loja, às vezes uma apresentação de uma certa empresa, isso é muito importante. Né? Então a gente acaba sempre adquirindo também novos conhecimentos e atualizando, né? Porque é uma atualização em cima da outra. Que nem a gente diz aí na área de informática, né? Se você não tiver um celular de 10 anos atrás, você está, né, 5 ou 2 anos atrás já fica defasado. Então, nessa era que nós estamos, tudo. E isso está começando, isso vai acontecendo na construção também. De você estar tendo que atualizar, porque senão você fica por fora, né? Exatamente. E essa parte, então, tanto de metais a gente vê a loja de vocês, né, com bastante enriquecida nesse ponto, como a parte também de lustre, na parte de iluminação. Isso vocês também pegaram. Sim. Né? A gente vê isso é uma coisa que realmente. Vocês têm preço, têm qualidade e variedade muito grande. Tem a variedade muito grande, a nossa variedade. Pelas lojas que a gente conhece até na região, tudo, a variedade que nós temos é muito grande. É realmente diversificada, desde uma luminária mais colonial, para quem gosta de uma coisa mais antiga, uma coisa mais tradicional, até coisas mais modernas. E hoje está entrando agora, junto com a parte decorativa, a parte de uso, que a gente vai falar assim, antigamente você comprava um lustre decorativo e depois que você ia pensar na lâmpada que você ia pôr. Hoje está se casando um pouco, você já vai comprar a parte decorativa, sabendo se eu vou pôr o LED, sabendo se eu vou pôr essa lâmpada, sabendo se eu vou pôr a fluorescente, isso já praticamente casou. A pessoa quando vai escolher já fala, não, mas eu já quero de LED, o que você tem de LED? É que realmente vai economizar, na parte ecológica realmente ele é melhor. Muito maior também. Você tem razão. E mesmo porque nós, por exemplo, o engenheiro, o arquiteto, o decorador, ele também já prepara esse comprador, né, esse cliente que vai na loja, já com essa visão, muitas vezes. Porque hoje em dia, quando a gente faz um projeto, a iluminação hoje virou vamos dizer, é onde vai dar o acabamento, é onde vai finalizar. Antigamente você não dava muita importância para a ligação. Você põe um ponto de luz. Porque não existia isso. Existia aquele no centro da sua sala, uma coisa, e não existia mais nada. Isso. Hoje com a utilização de gesso, então você consegue fazer, né, as lâmpadas embutidas, ou aquela variedade de ambientes com um pé direito mais alto também. Hoje a gente tem feito muitas casas, né, com pé direito duplo. Isso faz com que exista realmente já uma pré-especificação desse material, né? Então, a gente aproveita muito em fachadas na parte de jardinagem também, né? A iluminação, essas iluminações mais com verde, né? Iluminações com cores. A decoração que a iluminação dá é impressionante com a mudança que ela pode causar em qualquer ambiente. Qualquer ambiente que você fizer. Tem casas que a gente fez que ficaram lindas durante o dia, e que à noite chama atenção e parece até ser uma outra casa. Uma outra casa pela iluminação. Ela mostra detalhes, dá enfoques diferentes. Né? Muitas vezes enfoque em algumas coisas que durante o dia você não percebe. Porque uma das coisas é, por exemplo, a parte de verde, de jardinagem, né? Às vezes algum pórtico, né? Algum detalhe da casa que você ilumina aquela parede e dá um realce, né? E às vezes as cores mudam também. Então, às vezes você tem uma casa, por exemplo, num tom bege, aí determinada iluminação que você faz, à noite ela está com uma coloração diferente. Dá uma impressão de até a cor ser outra cor, ser outro... Isso mexe, né, com a nossa... É interessante, eu acho que isso é bastante interessante. Então o profissional hoje está orientando também, né, essa compra determinada. Sim, já traz o profissional. Variedades que tem. Já define para o consumidor, já
maioria já chega semi-definido, quem tem um profissional, Sim. que a gente acabou de comentar que é bom ter, né? Ele a pessoa vai escolher já meio definido. Não, eu quero isso, quero um LED, quero um LED de tal cor, já sabe, já tem uma base no que a pessoa vai comprar, né? É verdade. E tem para tudo, né? Para piscinas, por exemplo, também, LED, né? Tem para tudo. Hoje o LED, apesar que daqui a pouco talvez surja alguma coisa mais avançada, mas hoje o LED substitui tudo que é iluminação. Onde você pode pensar em iluminação, as pessoas estão trocando e pondo LED. Sim. Porque tem uma economia, dá uma economia de quanto, mais ou menos? Daquela lâmpada antiga, uns 70%, né? 70%, 80%, com a mesma iluminação que você vai ter no mesmo local, você vai economizar 70%, 80%. Todo tipo de lâmpada existe com LED, desde aquelas pequenininhas redondinhas, de geladeira, fogão, já tem com LED, até as fluorescentes com LED. Eu lembro que a gente comprava na Casa Piccioli mesmo lá. Eu falo Casa Piccioli, mas não tem o Casa Piccioli, né? Não, Mas todo mundo fala, mas fala, Casa todo mundo Casa Piccioli. 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 Por exemplo, lanternas, que era caro comprar uma lanterna, que você põe aquelas pilhas grandes, né? Até hoje eu nem vejo mais essas pilhas. As pilhas grandes, né? Rayovac, aquelas... Né? E hoje se encontra a lanterna num preço lanterna barato, de LED baratinha, não sei o que, com pilhinha que não faz peso nenhum, recarregável, muito maior do que você não fica na mão, né? Porque antigamente a pilha acabava, você não sabia, né? Você mais precisava. Hoje, por exemplo, nesse caso você falou lanterna, 90% das lanternas que vende é recarregável, né? Ela é leve, mas acabou, você põe na tomadinha lá, 1 hora está carregada, vai durar 8, 10 horas seguidas você ligada, então pilha, uma das coisas que sumiu é a pilha, né? A gente tem lá ainda a pilha, mas é pouquíssima pilha, hoje não tem, tudo é recarregável. Até a própria pilha tem a pilha recarregável. Exatamente, né? Então, exatamente, tem a pilha recarregável. E até falando sobre ferramenta, eu lembrei muito que tem algumas ferramentas que são muito boas, que é nacionais, né? E tipo a Tramontina, né? É uma ferramenta que vocês sempre tiveram lá. E tem um processo engraçado, né, Luiz? As ferramentas, quando eu comecei, as ferramentas eram todas fabricadas no Brasil, né? Aí começou a entrar a importação. Qualidade mais baixa, bem mais baixa. Mas o melhor preço. Mas o preço era muito mais barato, muito mais barato. E no primeiro existia concorrência da própria Belzer, outra Tramontina com os importados. Hoje em dia, essas nacionais grandes buscam a mercadoria fora e fazem 90% na China, Tailândia, e só vem com a marca Tramontina. Claro que é com uma qualidade melhor do que aquelas mais baratas que vinham, né? Sim, mas sim. elas estão sendo feitas lá. Elas estão sendo feitas lá. Fábrica de lâmpada comum, todas as fábricas eram no Brasil. A GE, né? Existia a Silvânia, a Philips. Hoje, se eu não me engano, a última fechou no Brasil final do ano passado, que foi Silvânia ou Philips, que tinha fábrica no Brasil. Hoje ninguém fabrica lâmpada no Brasil. Você compra a lâmpada Philips, lâmpada Osram, lâmpada GE, que são as melhores, só que são todas feitas na China. Todas. E eles explicam pra gente, eles montaram as fábricas lá. Entendi. Por tudo ser mais barato, né? Mão de obra, imposto, né? Eles têm mantém parte que comanda só para ver a qualidade. Sim, fica lá. Tem um controle de qualidade. Controle de qualidade eles têm lá. Eu acredito que por isso que hoje a gente como profissional busca até essas marcas, mesmo sendo porque elas concorrem com as outras chinesas, mas essas chinesas que a gente não sabe de onde vem, né? Exatamente. Então aí a gente fala, não, são marcas chinês, conhecidas. mas tem... mas vem da China também. Vem. Mas tem o respaldo de uma empresa, uma empresa séria, uma empresa que se ali está falando que tem 12 lumens nessa lâmpada, vai ter 12 lumens nessa lâmpada, né? As outras que você compra aí, você não sabe se você está pagando. Porque, nossa, eu já vi muita gente comprar
São Paulo, vai lá na... tem bastante gente que compra. Compra lá, comprei baratinho, vai baratinho, só que depois... Isso tem bastante, a gente vai, vê bastante. Não tem garantia. E outra, até a quantidade de lumens na lâmpada, né? Vem marcado, por exemplo, você comprar uma lâmpada de marca conceituada, se está marcado tem 15 lumens nela, ela vai ter 15 lumens. Entendi. Aí você compra outra que está marcado 15 também, e na verdade tem 8, 7. Aí você paga mais barato mesmo, claro, né? Porque você está comprando uma coisa que não é o que você está comprando. Não é o que você está comprando. É por isso que, às vezes, né, acho que milagre é um grande negócio. É difícil, né? Milagre é bem difícil assim, ter milagre. Né? Aquela coisa está... Então, por isso é interessante, né? Eu quis falar sobre a Tramontina, porque você tinha me dito mesmo isso aí. Comentei sobre a mudança da onde estão as fábricas, né? Elas começam, então, são empresas nacionais que começam a produzir fora. Né? E vem de uma forma mais barata, com controle de qualidade, Aconteceu que isso. às vezes concorre com as outras chinesas lá. Sim. Né? E eu gostaria de saber também, nós vamos falar, nós estamos terminando já o segundo bloco, mas nós vamos falar sobre esse perfil, o perfil do comprador. Como que hoje, quem é que está comprando, né? E como é que era antes também? Porque é o próprio proprietário da casa que vai lá comprar, é o pedreiro, né? Ou já é o proprietário junto com um profissional, com um decorador, um arquiteto ou mesmo um engenheiro, para a gente saber mais ou menos como é que funciona e como que dá mais certo, né? Porque a gente sabe que às vezes acontece de comprar material errado, né? Por falta de um acompanhamento mais técnico. Então até daqui a pouco.